Oi, turma, do livro Porquê da Vida, Leon Diniz, ainda no capítulo na reencarnação e a Igreja Católica, nas considerações de Leon Diniz, no item 2, continuação. Deveremos examinar todas as razões invocadas pelo Padre Colbert para combater a doutrina das vidas sucessivas. Algumas são violentas, outras pueris. Todas são injustas, errôneas, tecidas de modo a surpreender a boa-fé dos leitores. Ele escreve, por exemplo, a Duquesa de Pomar se inculcava como sendo Maria Stuart reencarnada. Com certeza o Padre Colbert ignora a existência de uma brochura escrita por essa grande personagem e intitulada Uma Visita Noturna a Hollywood. Nesse livro, a Duquesa conta que, tendo ganhado a confiança do guarda da antiga residência dos reis da Escócia, penetrou à noite na capela onde está o túmulo de Maria Stuart para invocar o espírito dessa desafortunada rainha. O espírito lhe apareceu e lhe falou longamente, dando-lhe conselhos e instruções relativamente à tarefa que ela tomara a si desempenhar na terra. Ora, se a duquesa acreditasse ser a reencarnação de Maria Stuart, teria falado daquela aparição e daquele diálogo debaixo das abóbadas históricas de Hollywood. Só desse quilate os argumentos do Padre Colbert e que resta de seus ataques no espiritismo, como vimos, todos se voltam contra ele. Suas críticas, que não são inspiradas por nenhum sentimento de imparcialidade, que não se apoiam no conhecimento profundo do assunto, se desvanecem como fumo ao menor exame. Mesmo no seio da Igreja Romana, ele, com relação a esses pontos essenciais, se acha em contradição com pensadores e escritores ilustres. É evidente que a campanha movida por ordem superior contra nós não foi precedida de um estudo sério da questão. A fraqueza dos raciocínios demonstra a insuficiência da preparação. O recurso maior, o refúgio supremo do Padre Colbert é sempre a teoria do inferno. A cada página de L'Ideal, ela surge como uma obsessão, alindada como um estribilho de ópera. Para ele, isso supre tudo. Apega-se e se compraz no uso dos métodos envelhecidos que a maior parte dos pregadores de há muito pôs de parte. Não causa estranheza ver-se que essa ideia fixa que durante séculos produziu tantas perturbações mentais, tantas devastações, gerou abuso sem conta e ainda afeta certos cérebros eclesiásticos. O padre Mainage ousa escrever na Revue de Jeunes: o espiritismo leva à desintegração das faculdades mentais. Oportuna seria a ocasião para lembrarmos os casos de loucura mística produzida pelo temor das penas eternas. Por exemplo, o desse pai de família de que os jornais há tempos deram notícia, que estrangulou os filhos, ainda pequeninos, para lhe proporcionar as alegrias do paraíso, visto que se achavam em estado de inocência, mas não insistiremos. Na sua apologia do inferno, o Padre Colbert se exprime assim: o inferno não é em si mesmo uma crueldade, pois que a crueldade consiste em fazer sofrer um ente para gozar com seu sofrimento, portanto, além do que ele merece e do que a ordem reclama. Responderemos: é simples cruel infligir a um ser sofrimentos que não tenham a lenir nenhuma esperança e que não comportam resultado algum. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. Considerando-o como uma expiação temporária do ponto de vista da justiça divina e segundo o Espiritismo, ele se nos mostra como um processo de evolução, pois que, desenvolvendo em nós, a sensibilidade nos aumenta a vida, tornando-a mais intensa, ao passo que, com as penas eternas, o sofrimento não é mais do que uma baixa vingança, uma crueldade inútil. Então, a Igreja defende aí que o sofrimento eterno é para aqueles que causam, né, a dor, então ele também vai sofrer, mas vai sofrer eternamente, é um castigo eterno. E aí para nós espíritas não, o sofrimento é um meio de correção, né? Então a partir do momento que você começa a sofrer e tem noção, a consciência do seu erro, você modifica isso dentro de você, você se torna melhor, né? Ora, Deus nada faz sem objetivo. O seu objetivo é sempre grandioso, generoso, benéfico para as suas criaturas. O Padre Colbert não deve ignorar que a maioria dos teólogos tem renunciado à teoria das penas eternas.
De fato, está reconhecido e firmado que a palavra hebreia, que se traduziu por eterno, não significa sem fim, mas apenas de longa duração. A Bíblia qualifica de eternas diversas coisas que já desapareceram há muito tempo. Por exemplo, o monumento que Josué mandou erigir em comemoração à chegada do povo de Israel à Terra Prometida. Não seria um estudo bastante curioso dos esforços de imaginação que os nossos adversários empregam para escorar essa teoria que desmorona por todos os lados? Com esse propósito, eles têm amontoado as complicações sobre as inverossimilhanças e as impossibilidades. Por exemplo, como se poderá compreender que Deus haja imposto a Satanás a tarefa de atormentar no além os que serviram neste mundo? As almas dos condenados, dizem-nos, suportam ao mesmo tempo sofrimentos físicos e torturas morais, e como causa e espanto que espíritos possam sofrer materialmente, recorreu-se ao dogma da ressurreição da carne, isto é, reconstituição final do corpo humano, cujos elementos dispersados por todas as correntes da natureza serviam sucessivamente às 1000 formas da vida. A qual dessas formas humanas serão restituídos tais elementos? Perturbadora questão. Outra consideração não menos embaraçosa: Deus, com a sua presciência, conhecendo de antemão a sorte das almas, tê-las ia então criado, na sua grande maioria, para perdê-las, pois que, segundo a célebre sentença, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quanta confusão! Quando é tão fácil e simples descobrir a verdade, basta lançar um olhar em torno de nós para que reconheçamos que a dor física impera no nosso mundo. A terra é o verdadeiro purgatório, o inferno temporário. O sofrimento do espírito na vida do espaço não pode ser senão moral. Resulta, dizem-nos os invisíveis, da ação da consciência que desperta imperiosa, mesmo que se trate das almas mais atrasadas. O espírito sofre principalmente pela lembrança das suas existências passadas. Em meio a tantas obscuridades acumuladas pela Igreja no decurso dos séculos, não é de admirar que a pobre humanidade se tenha extraviado e erre sem bússola à mercê das tempestades da paixão, da dúvida, do desespero. É bem tempo que o Espiritismo vem iluminar para todos o caminho da vida. Com ele, nada de afirmações sem provas e, portanto, sem efeito possível sobre os materialistas. O Espiritismo repousa sobre um conjunto de fatos e de testemunhos que, crescendo continuamente, lhe asseguram o seu lugar na ciência e lhe preparam um esplêndido porvir. Todas as descobertas recentes da física e da química vieram confirmar suas experiências. A aplicação dos raios X, os trabalhos de Becquerel e de Curie sobre as maravilhosas propriedades radiantes dos corpos demonstraram objetivamente o que os espíritos ensinam há longo tempo, isto é, que existem estados sutis da matéria e formas de vida até então ignoradas pelos sábios. O Espiritismo não nos revela somente as leis profundas desse mundo invisível ao qual todos pertencemos, mesmo estando neste mundo, pelos elementos essenciais e imperecíveis do nosso ser. Ele nos mostra por toda parte a ordem e a justiça do universo, estabelece as responsabilidades da consciência humana e a certeza das sanções divinas. Coisas todas essas que exasperam os ateus e perturbam a quietude dos gozadores. E são essas doutrinas, esses ensinos dos mais elevados e mais austero espiritualismo que se pretende inspirados ditados pelo demônio. O Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo uma ciência e uma fé. Como fé, pertencemos ao cristianismo, não é certo a esse cristianismo desfigurado, apocado, rebaixado pelo fanatismo, pela beatice de corações odiendos e de almas pequeninas, mas a religião que une o homem em espírito e verdade. Não nos passa pela mente fundar um novo evangelho. O de Jesus, na sua interpretação real, nos basta plenamente. Somos pelas doutrinas amplas, nas quais a alma humana acha abrigo, o coração se dilata, a verdade resplandece como o puro diamante de 1000 facetas. As asas do pensamento não se veem compridas no seu voo pelo infinito, na frase mesma da Bíblia. Ubi spiritus, ubi libertas. A igreja que não admitir essa divisa não é a nossa.
Apoiados nessa ciência e nessa fé, somos invulneráveis e aguardamos confiantes o futuro. Se um dia o grande ideal intelectual desejado pelos sábios, entrevisto por todos os inovadores, vier a realizar-se pelo acordo entre a ciência e a fé, a humanidade o deverá ao Espiritismo. As suas investigações laboriosas, a sua filosofia consoladora e elevada, graças a ele é que se cumprirá a bela profecia de Claude Bernard. Virá o mundo em que o sábio, o pensador, o poeta e o sacerdote falarão a mesma linguagem. Então, assim como Jesus falou lá atrás, né, que ele não veio para destruir a lei, mas para complementar, o Espiritismo veio para consolar. Simples assim, né? Temos um monte de coisa ainda para aprender? Com certeza, né? A doutrina não é uma doutrina perfeita, assim como nenhuma religião é. Né? Todas as religiões são falhas porque todas elas têm o dedinho do ser humano no meio, que é um cara imperfeito. Nós estamos ainda em desenvolvimento. Mas as notícias que chegam do plano espiritual, essas sim, devem ser levadas bem a sério. Né? Muitas pessoas ainda ficam naquela assim, eu não sei depois da morte o que acontece, porque ninguém voltou para contar. Parem de falar isso, porque voltar para contar, muitos já voltaram. Agora basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? E a fé. Essa fé no futuro. Se a gente não tiver fé no futuro, como eu já falei em outros vídeos, então, para quem deve, para quem tem problemas, para quem tem, né, questão de saúde precária, sai mais barato dar um tiro na testa e acabar com a vida. Então tá, eu acabo com a minha vida e acabo com meus problemas. Será que isso de fato acontece? Não. Acaba com a vida material, mas e a vida espiritual? Essa é eterna. Então, outros já voltaram, já contaram sim. Os espíritos estão aí dando comunicação direto e são espíritos sérios, são pessoas que encarnadas, os médiums sérios, recebem essas notícias, repassam pra gente. E se a gente não acreditar, a nossa vida não faz o menor sentido. Qual é o sentido de você nascer, crescer e morrer? Não faz sentido nenhum. Você luta a vida inteira para ter uma casa, um carro, formar família e depois morre? Qual é o sentido? Então, se a vida fosse só matéria, qual é o sentido que nós teríamos? Nós teríamos o sentido do porquê da nossa existência só se a gente acreditar que a nossa existência é eterna, que nós estamos sempre em desenvolvimento. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, nós vamos ajudando outras pessoas, outros espíritos a se desenvolver também. Essa é a nossa real tarefa, o nosso real porquê de estarmos aqui. A igreja, como o Leon Diniz colocou aqui as suas considerações, através do estudo, através de pessoas que ele cita durante a sua obra, né? Inclusive os padres, ele não está aqui fazendo uma crítica para detonar a Igreja Católica, ele só está fazendo uma comparação do que a Igreja Católica acredita e do que nós espíritas acreditamos. A igreja não está totalmente errada, assim como o espiritismo também não tem totalmente a sua base sólida e perfeita, não existe isso. Mas um completa o outro. À medida que a ciência aceitar o lado espiritual, que a ciência é a matéria, a hora que ela aceitar o lado espiritual, que ela der as mãos para parte da nossa espiritualidade, aí sim o ser humano realmente vai caminhar, né? Nós não conseguimos ver a nossa parte interna, mas quando você vai tirar um raio-x, você não consegue ter uma noção, né, de coisas que no dia a dia você não vê. Então, assim também a questão do espírito, você não vê, mas ele está aqui, ele faz parte de nós somos, cada um espírito. Então, basta a gente buscar o conhecimento, ampliar o nosso conhecimento, que as coisas vão se tornando mais naturais. Chega de falar que uma comunicação no plano espiritual é algo assim paranormal, sobrenatural, não tem nada disso, né? Eu falo que o telefone tem que tocar de lá para cá, né? Mas às vezes a gente vai dormir e a gente fala assim, Senhor, eu gostaria tanto de ter uma notícia da minha mãe, por exemplo. Poxa, você tá dormindo, você vai lá e tem aquele encontro com a tua mãe. Quando você acorda, você fala, essa noite eu sonhei com a minha mãe. Foi permitido esse encontro espiritual. Se você realmente acredita, você consegue esse elo, você consegue dar continuidade às pessoas que você ama. Então, por que duvidar que o nosso espírito é eterno?
Não dá para a gente acreditar na ressurreição. Essa palavra significa o quê? Que a pessoa morre na carne e depois ressuscita a carne. A ciência prova que isso não acontece. A não ser que seja uma parada cardíaca, a gente olha para a pessoa, faz o exame, pô, morreu. Foi o coração que parou. Mas antigamente mesmo, quantas pessoas eram enterradas e depois quando você ia lá para fazer exumação, a pessoa estava de bruço dentro do caixão. Ou seja, ela não teve uma parada cerebral, ela teve uma parada cardíaca. E como a ciência na época era muito precária, eles não conseguiam distinguir que era a morte física, ela só acontece com a parada cerebral. Então dava parada cardíaca, o coração parou de bater, pronto, morreu, então enterra. A pessoa vai lá e volta à vida, não que ela ressuscitou, mas o coração voltou, porque o cérebro ainda estava funcionando. Aí sim a pessoa morre sufocada dentro do caixão, embaixo da terra, né? Então muitas pessoas foram enterradas vivas, porque ainda a ciência não sabia que a parada cerebral é a que determina a morte física de uma pessoa. E depois que ela determina essa morte física, não tem volta, o corpo não volta mais. Porque já houve o desligamento do espírito, que é a nossa consciência. Então, a gente tem que entender que a morte física, ela não volta. A morte espiritual, ela é... A gente vai ter a morte física, a gente vai ter um fim, o físico, não retoma. A morte espiritual, ela não existe, né? Porque nós somos eternos, o espírito é eterno. Ele vai para o plano espiritual, ele vai se tratar, ele vai estudar e ele vai voltar. Em outro corpo, numa outra atividade, numa outra área. Geralmente, né, o livro dos Espíritos falam isso, e o Evangelho também, que a gente retoma as nossas atividades com pessoas que nós já estivemos encarnados em outra vida, né? Só que a gente faz papéis diferentes para poder ter um aprendizado diferente, para a gente poder aperfeiçoar o que nos falta. Então, que a gente não tenha a falta de fé, não, gente. Temos que ter a fé de que a ciência e a filosofia e a religião, essas três, elas precisam andar, sim, de mãos dadas, para que a gente possa evoluir, né?